Análise de Gênesis 9, 20 e 29. Bênção e maldição. Vamos mergulhar nos versículos 20 a 29 do capítulo 9 de Gênesis. Essa parte da história de Noé é cheia de surpresas e lições importantes. Vamos dar uma olhada. O primeiro agricultor. Primeiro, Noé é apresentado como um agricultor. Ele planta uma vinha e, provavelmente sem muita experiência, acaba se embriagando com o vinho que produziu. Isso nos mostra um lado bem humano de Noé. Mesmo sendo o cara que Deus escolheu para salvar a humanidade, ele também comete erros. A situação complicada. Depois de se embriagar, Noé fica nu dentro da sua tenda. Aqui começa uma situação meio complicada. O filho de Noé, Cam, vê seu pai nu e vai contar para seus irmãos, Sem e Jafé. A Bíblia não detalha exatamente o que aconteceu, mas a reação de Cam é vista como desrespeitosa. Em vez de cobrir seu pai e preservar sua dignidade, ele expõe a situação. A resposta dos irmãos, Sem e Jafé, por outro lado, mostram muito respeito e cuidado. Eles pegam uma capa, andam de costas para não ver a nudez do pai e cobrem Noé. Isso demonstra uma atitude de honra e respeito para com os pais, algo muito valorizado naquela época e até hoje. A pronúncia de Noé. Quando Noé acorda e descobre o que aconteceu, ele fica bem chateado com Cam. Ele pronuncia uma maldição sobre Canaã, filho de Cam, dizendo que ele seria servo dos irmãos. Mas também Noé abençoa Sem e Jafé. Sem é abençoado com a prosperidade de seus descendentes e Jafé é abençoado com expansão e convivência pacífica com os descendentes de Sem, bênção e maldição. Aqui vemos um contraste entre bênção e maldição. A ação desrespeitosa de Cam trouxe consequências negativas, não só para ele, mas para seus descendentes. Já a atitude respeitosa de Sem e Jafé trouxe bênçãos. Isso destaca a importância das nossas ações e como elas podem impactar não só nossas vidas, mas também as das futuras gerações. Reflexão e lições. Essa passagem nos ensina muito sobre respeito, responsabilidade e as consequências das nossas ações. Mostra também que mesmo grandes figuras bíblicas como Noé têm seus momentos de fraqueza e erros. O que importa é como lidamos com essas situações e como tratamos os outros, especialmente os membros da nossa família. Noé, um herói imperfeito. Por fim, essa parte da história de Noé nos lembra que ele, assim como nós, era um ser humano com falhas. Mesmo sendo escolhido por Deus para uma grande missão, ele ainda tinha seus momentos difíceis. Isso nos dá uma visão mais completa e realista de Noé, tornando-o uma figura com a qual podemos nos identificar e aprender. E aí, gostou dessa análise? Espero que tenha ajudado a entender melhor essa parte da história de Noé e a importância do respeito e das nossas ações no nosso dia a dia. Há alguns pontos em Gênesis 9, 20 e 29 que podem ser considerados incongruentes ou desafiadores quando analisados sob a perspectiva científica e moderna. Vamos dar uma olhada de forma respeitosa e informativa. 1. O vinho e a embriaguez de Noé. Contexto bíblico. Noé planta uma vinha, faz vinho e se embriaga, levando à situação de sua nudez. Análise crítica. Cronologia. Após o dilúvio, a terra estaria em um estado de recuperação. Plantar uma vinha e produzir vinho implica um tempo considerável, já que as videiras levam anos para crescer e produzir frutos suficientes para a vinificação. No texto bíblico, esse processo parece ocorrer muito rapidamente. Fermentação. A produção de vinho requer um processo de fermentação. Se a narrativa implica uma rápida transição do plantio ao consumo, isso pode parecer inconsistente com o tempo real necessário para esses processos naturais. 2. Comportamento de Cam, contexto bíblico. Cam vê a nudez de seu pai e conta a seus irmãos, o que é visto como um ato desrespeitoso. Análise crítica. Reação de Noé. A reação de Noé ao amaldiçoar Canaã, filho de Cam,
pode parecer desproporcional para os leitores modernos. A maldição de uma geração futura por uma ação específica do pai pode ser vista como injusta e severa. Impacto na descendência. A ideia de que ações individuais possam impactar severamente futuras gerações levanta questões éticas e morais. Hoje, temos uma compreensão mais desenvolvida sobre justiça individual e coletiva. 3. A maldição de Canaã. Contexto bíblico. Noé amaldiçoa Canaã, dizendo que ele seria servo de seus irmãos. Análise crítica. Justiça coletiva. Amaldiçoar uma pessoa por ações de outra levanta questões sobre justiça coletiva e a responsabilidade individual. Na ética moderna, punir descendentes por ações dos ancestrais é visto como injusto. História e cultura. Esta passagem tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história, algumas vezes de formas que justificaram injustiças sociais, como a escravidão. Isso mostra como textos antigos podem ser usados para suportar práticas e crenças que evoluem e mudam com o tempo. 4. Ciência e mitologia. Contexto bíblico. A narrativa envolve elementos que se inserem no contexto mitológico e simbólico da época. Análise crítica. Interpretação. Simbólica. Muitos estudiosos veem estas histórias como mitológicas ou simbólicas, oferecendo lições morais e espirituais mais do que relatos históricos precisos. A ciência moderna não encontra evidências para eventos como o dilúvio global ou a rápida produção de vinho mencionada. Coexistência de narrativas. A Bíblia contém muitas histórias que são lidas de maneira simbólica ou alegórica, oferecendo ensinamentos profundos que não precisam ser entendidos literalmente. Conclusão. Enquanto Gênesis 9, 20 e 29 oferece lições morais e espirituais valiosas, algumas partes do texto podem parecer incongruentes ou desafiadoras quando vistas sob a lente científica e ética moderna. A chave é entender que a Bíblia foi escrita em um contexto cultural e histórico específico e que muitos de seus ensinamentos são melhor compreendidos através de uma interpretação simbólica, mais do que literal. Isso permite que o texto mantenha seu valor espiritual e ético, enquanto respeitamos o progresso e entendimento científico atual.